O MEC permite que o estudante de medicina possa fazer até 25% do internato em outra unidade federativa. É isso mesmo, você que já está no final do curso, está na fase de estágio curricular obrigatório, que é o internato, você pode realizar parte do internato em outra instituição de ensino, em outra cidade, em outro estado, desde que você siga os passos que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? É um tema que eu recebo muito no meu escritório, muitos estudantes de medicina que fazem o curso em outro estado veem nisso uma brecha, uma oportunidade para passar um tempo perto de casa, então pode ser algo que venha a calhar na sua situação específica e por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui para te informar, para te dizer tudo que eu sei sobre esse tema. Fica até o fim, que tenho certeza que isso vai te ajudar. Certo, mas de onde vem esse direito? Esse direito está previsto na resolução número 3 de 2014 do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do MEC. Essa resolução ela traça as diretrizes gerais dos cursos de medicina e traz lá essa possibilidade de o estudante cursar até 25% da carga horária do internato fora da IES, mas também fora da unidade federativa de onde se encontra a IES. Grava bem essa questão da unidade federativa, porque eu vou tratar sobre isso mais à frente, tá certo? Existem algumas interpretações equivocadas sobre o que seria essa unidade federativa, então a gente trata mais à frente. Mas é basicamente isso, existe essa resolução, ela permite que você faça até 25% da carga horária do internato fora da sua IES, desde que fora da unidade federativa, tá? E, excepcionalmente, o colegiado do curso de medicina pode permitir que você faça até 100% da carga horária, ou simplesmente uma carga horária maior que esses 25%, desde que de forma justificada. Tudo bem, mas como é que isso se dá na prática, né? Mas como eu faço para fazer o internato? Onde que eu solicito isso? É simples, você pode fazer um requerimento direto para a sua faculdade, pedindo para que ela te autorize, né, a cursar parte do internato em outra instituição e, ao final, que a própria faculdade oficie a faculdade onde você quer ir para que se ateste a viabilidade disso. Mas também você pode agilizar um pouco as coisas e fazer 2 requerimentos, um para a sua faculdade e um para a faculdade de destino, né? É interessante que esse requerimento ele não se dê de forma seca, sabe? Ele tem que ser fundamentado. Aponte as razões pelas quais você acha que vai ser interessante ter essa experiência em outra instituição, seja por questões acadêmicas mesmo, de currículo, ou seja por questões pessoais, subjetivas, né? Uma questão de saúde sua, uma questão de saúde do seu familiar. É sempre interessante trazer de forma rica isso no requerimento, porque claro que isso pode aumentar as suas chances e pode ser utilizado também depois em uma ação judicial. Mas como funciona na prática, né, essa mudança de internato? Muita gente confunde essa mudança com uma transferência de matrícula. Até as instituições, as faculdades, quando recebem esse requerimento, se forem instituições mais novas, né, elas confundem isso com a transferência externa, o que não é o caso. Na possibilidade de se cursar o internato fora da sua instituição, você mantém ainda o vínculo com a sua IES de origem. Você continua como um estudante matriculado na sua faculdade de origem, ainda que você seja autorizado a fazer os 100% do internato, porque ao final, o seu diploma, o seu certidão de colação de grau vai ser da faculdade de origem, onde você tem uma matrícula e tudo mais, né? Para viabilizar essa sua mudança, as faculdades geralmente ou têm um convênio prévio ou elas estabelecem ali um convênio a partir do seu requerimento. Claro que quando as faculdades não têm um convênio, criar um convênio para você é algo um pouco mais complicado, né? Porque esses convênios eles são celebrados a partir de acordos, de congressos entre as instituições, e o que eu tenho para te dizer é que, na maioria dos casos, nas faculdades públicas, né? Nas faculdades públicas, sejam estaduais ou federais, elas têm sim um convênio, tá? Porque já tiveram congressos no passado onde elas assinaram um termo de cooperação técnica mútuo, onde se estabeleceu aí essa ligação justamente para esse fim. Então, quando a gente trata de instituições públicas, fica mais fácil fazer esses pedidos, justamente porque já existe um convênio prévio feito em congressos realizados pelo MEC e tudo mais. Agora, para instituições mais novas, privadas, vai ser interessante aí que você trabalhe nos bastidores para saber se realmente existe essa ligação entre eles, porque senão vai ter que ser feita para viabilizar esse seu estudo, esse seu momento fora da sua instituição. Justamente porque, por não ocorrer a transferência da matrícula, até as questões financeiras
elas ficam mais complicadas de acontecerem, né? Porque se você, por exemplo, tem um vínculo com a faculdade particular, vai fazer o internato numa faculdade pública em outro estado, a faculdade particular vai ter que repassar para a faculdade pública os custos que ela está tendo ali com você. E se é um convênio, isso fica mais difícil. Então, é interessante que você vá atrás disso, tá? Pronto, você fez um requerimento bem fundamentado, falou com as duas instituições, você teve uma negativa. Quais são as razões mais comuns que as faculdades costumam utilizar para negar esses pedidos, né? Eu separei aqui pelo menos 3 delas, que são as 3 razões que eu me deparo aqui no meu dia a dia. A primeira alegação é a falta de convênio. Quando não existe convênio entre as instituições, a faculdade pensa, olha, eu não tenho como fazer isso agora, não vou viabilizar isso somente para o seu caso, né? Nesses casos, eu acho um pouco mais complicado a gente conseguir reverter ali na justiça. Não é impossível, claro, tudo vai depender da sua situação específica, né? A outra razão que as instituições se utilizam para se negar a fazer a tua mobilidade de internato é justamente pelo fato de que às vezes você tenta solicitar, o estudante, quando ele tenta solicitar a transferência entre cidades de um mesmo estado. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns casos onde um estudante de medicina, as estudantes de medicina, na verdade, que isso é bastante comum, elas engravidam ali na fase final do curso, né? Longe de toda a rede de apoio familiar, longe do marido, longe do companheiro, e acaba dificultando bastante as práticas do internato. E aí elas precisam retornar para a cidade onde tem o apoio familiar, só que essa cidade fica dentro do mesmo estado. Algumas instituições, por mais que entendam a excepcionalidade, elas se apegam muito ao texto da resolução, que diz que essa transferência tem que ser entre entidades federativas distintas, né? O que é algo bastante desarrazoado. Imagina, quem pode mais, pode o menos, né? Então não é razoável que, por exemplo, você consiga sair do Piauí para Brasília e não possa, dentro do estado de São Paulo, mudar de Santos para a cidade de São Paulo. Diante dessa situação, no mínimo desproporcional, né, os juízes eles tendem a conceder a mudança pretendida pelo estudante, justamente porque essa visão ela é bastante engessada e não reflete aquilo que a própria resolução quis trazer, né, que era garantir essa mobilidade do estudante, garantir práticas e experiências enriquecedoras e garantir também que situações mais sensíveis, como questões de saúde, como a gestação, possam ser abarcadas de forma mais flexível. A última negativa que eu separei aqui das instituições, que é a mais comum na verdade, é a falta de vagas no internato, né? As instituições elas têm esse desafio, porque elas abrem os cursos de medicina e elas têm que ter vagas em hospitais, né, para que os seus estudantes possam rodar. Às vezes um hospital acaba recebendo estudantes de mais de uma instituição e realmente existe essa carência, né, de instituições conveniadas, instituições de saúde conveniadas, o que faz com que esses pedidos eles sejam mais difíceis de serem acatados a depender da realidade ali do local. Nesses casos em específico, os pedidos eles tendem a ser um pouco mais difíceis de serem acatados na justiça, mas naqueles casos mais comuns. Quando a gente se trata, por exemplo, de uma questão de saúde, seja do estudante, seja de um filho, ou seja de um genitor desse estudante, a questão acaba ficando mais flexibilizada, né? A justiça tende a flexibilizar, porque a saúde é um direito fundamental, o convívio com a família também, né? São questões que estão protegidas constitucionalmente. Então, uma alegação simples de que não tem vaga no internato suficiente para aquele estudante rodar acaba sendo superada por meio de uma decisão judicial para se garantir o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao convívio familiar. Mas isso é muito do caso a caso, isso é muito da excepcionalidade. Justamente nesses casos mais excepcionais, né, que tratam de questões mais sensíveis, como gestação, saúde, como já falei, a justiça tende também a aumentar o prazo dessa mobilidade, né, de 25% para 100%, excepcionalmente, quando as instituições também se negam a esticar, a aumentar esse período de convívio em outra instituição de ensino. Se você curtiu esse conteúdo, se ele foi útil para você, não esquece de dar um like, de comentar e de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal para que a gente continue produzindo conteúdos como esse para ajudar você, estudante de medicina, a se formar e a ter um futuro cada vez mais promissor.